Muito boa noite, Brasil, planeta Terra, Estados Unidos, África do Sul e todo o continente. Muito boa noite, estamos ao vivo, Geandre Câmara. Sou eu desde pequenininho. Boa noite, boa noite. E Brasília também, né? Que hoje Brasília, o bicho tá pegando, né, Cássio? Rapaz, o bicho tá pegando. João, não tô vendo o retorno nosso da TV, se puder ajudar a gente. Dá O uma bicho moral tá aí. pegando, cara, e essa semana, irmão, eu vi, cara, algumas situações que tem de fato incomodado. A gente tá aqui em protesto, eu e o Giandre, a gente tá aqui com a camisa do Brasil. A dele não é muito do Brasil não, mas glória a A Deus. minha é Mas dobrada, né? Brasil e Flamengo. a coisa do que a gente tá falando, João, você consegue botar na tela a foto pra mim da Jusilene Costa, irmão? O Aqui assunto na da nossa semana tela. aí, ó. Cara, essa semana eu vi essa imagem. É uma imagem que Choca, né? choca de verdade uma idosa de 62 anos que nunca cometeu nenhum crime. Ela estava exercendo o direito dela de protestar por alguma coisa que ela não aceita, que ela não acha que a gente está caminhando para o lugar certo, irmão. Que país é esse? Que país é esse, irmão? Cadê a empatia com o outro? Cadê o amor? Onde está o amor, a compaixão? A dona Jusilene, dona de casa, ela foi protestar e ela tá presa em uma cela comum com outros bandidos. Não, e lá, E um é... desses bandidos agrediu essa senhora, Jander. Sim. Agrediu essa Então, senhora, irmão. E ela tá com bandidos reincidentes. não. Uma idosa que não quebrou nada, mas estava exercendo o seu direito civil. E você sabe por que ela apanhou lá dentro? Porque ela estava no 8 de janeiro. Sim, porque ela é de direita, ou seja, se a pessoa de direita dentro da cadeia, ela tem que apanhar, Cara, né? Essa é a pergunta que fica no ela ar. estava apenas protestando por alguma coisa que ela não aprova. Ela, cara, a prisão, e essa prisão ela foi agredida. O benefício, cara, eu anotei algumas coisas, o benefício dela, a aposentadoria dela tá bloqueada pelo Alexandre de Moraes. Ela não tem direito de ter o sustento na casa dela. As contas de casa paga, não consegue, porque o ministro do Supremo bloqueou a conta dela, além de botar ela na cadeia com pessoas reincidentes. Ela não apenas tirou a vida dela, não. Foi a dignidade, o sustento da sua casa. Irmão, que país é esse? Que país é esse? Onde está o estatuto do idoso hoje? Onde está os direitos humanos? Onde está os direitos humanos? Que para uma senhora de 62 anos estar presa, qual o perigo que essa senhora oferece à sociedade? Cara, que país é esse, cara? Que país é esse? A verdade capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, governo do PT está usando disso para manter o povo dentro de casa. O cidadão de bem não vai querer se manifestar diante de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Eu, cidadão de bem, vou para Brasília, vou protestar para ser preso porque passou batom numa estátua, para ser preso porque entrou no Senado, para ser preso o Clezão, que ele foi lá, ele saiu do lugar onde ele estava, que estava quebrando, foi para outro lugar orar. Um empresário. Que país é esse? Que país é esse que a gente está vivendo? Cara, sabendo que pode. Cara, a gente protestar sabendo que pode ter tido a vida roubada porque a gente está protestando. Sim. Mano, isso é muito sério. Por isso que a gente está aqui. Eu tô aqui, a gente está de camisa do Brasil, irmão. Não vão calar o cidadão de bem. Vocês não vão conseguir calar o cidadão de bem. Porque se a gente prender, eles não vão querer aparecer. Se a gente prender, se a gente sufocar, eles não vão querer ir para a rua. E não, o nosso presidente da República coloca o orgulho político na frente da população que ele deveria representar. Um tarifaço que pode custar 110 mil empregos. O governo Trump tarifou no início todo mundo. Mas o único presidente que não foi falar com ele foi o nosso presidente do Brasil. Ele está usando o que está acontecendo para se favorecer, porque o Eduardo Bolsonaro está lá lutando pelos direitos humanos e aí o tarifaço está caindo nas costas do Jair Bolsonaro.
Que país é esse? Que o presidente não faz o que é responsabilidade dele por causa de política. E 110 mil empregos vão ser perdidos. É um prejuízo, eu anotei aqui, Gianni, Pra começar, de 110, né? 130 bilhões para a nossa economia. Só porque está dando popularidade para ele, por causa da Big Jair Bolsonaro, ele não quer resolver com o presidente Trump. Que país é esse, cara? Que país é esse? Tá usando isso para benefício próprio, enquanto o povo clama por cuidado. A classe C no nosso país só cresce. O presidente, o Donald Trump, tarefou meio mundo e foi o único país que não foi negociar, foi o Brasil, porque o nosso presidente não quer pensar no povo, e sim na eleição de 2026, que está logo ali, tirando de cena, o único que pode vencê-lo nas urnas. Que país é esse? E continuam querendo fazer o povo acreditar que dia 8 de janeiro teve um golpe. Eles estão querendo fazer o povo acreditar que o 8 de janeiro teve golpe, sem uma arma, sem um general, sem um comandante. Que país é esse que a gente está vivendo? E nós estamos aqui. O alguém tem que falar, não vai se calar diante dessa covardia que estão fazendo com o nosso país. E a gente está aqui para poder ouvir você, irmão, que tem voz, que você que não quer se calar, você que não vai se acovardar diante dessa situação que a gente está vivendo no nosso país. Isso aí, amém. Ó. E pra falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. De correr atrás, de empreender, de falar de Deus, de falar com propósito, com fé. Trouxemos um casal maravilhoso aí. Um casal, Amigos nossos. eu amo demais, de paixão. Até mudou o semblante dele, viu? Até pra cá você trouxe. Ah, eu tenho que trazer, irmão. Eu queria apresentar nessa noite aqui Daniel e Camila. Muito bem-vindos, cara. É um prazer. É de verdade um privilégio vocês aqui com a gente caminha junto, é um privilégio ser amigo de vocês, é um privilégio ser chamado de filho de vocês. O prazer é todo nosso. Eu me sinto aqui lisonjada em estar nessa mesa com duas feras. Aliás, o alguém pode falar, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. É a tua cara. Eita. Eu estou muito feliz com esse projeto. É um projeto que a gente já estava gerando ali, né? Já vinha questionando de o porquê o alguém tem que falar. Não está, ainda mais nesse momento que a gente vive, né? Sim, Não, precisa, né? A gente precisa Precisamos falar muito. de assuntos delicados, mas com uma sensibilidade. E que muita gente não tem coragem de falar. E que muita gente não tem coragem de falar. Mas olha aqui, colocar eu e Daniel para falar depois do José. Gente, quem não viu o podcast da semana passada, foi top, de verdade. Volta aí no YouTube, dá uma conferida que foi sensacional, muito esclarecedor. O José dá uma aula. Ele deu um show. Ele deu um show. Conteúdo, ele traz um conteúdo tão Ele de uma passa- forma tão É simples, didático, né? Como é didática. professor universitário, eu até Exato. mexi com ele. Deu vontade de fazer direito. Aham. E ele falou assim, ó, Foi- bota tempo, hein? Não me deu vontade, mas... Ah, cara, me deu. Pô. Não, foi Eu sempre achei sensacional. muito difícil, né? É. E ele passa uma facilidade, né, com as palavras ali. Aí eu acompanhando, né, o podcast semana passada e babando do conteúdo, na dinâmica. Deu até um frio na barriga. Aí o Cássio vai e fala assim, preciso de vocês. Quando ele falou assim, como assim? Logo Vambora. depois, José? É isso, é Mas só... enfim, Aqui a gente só vai subindo. estamos aqui, é um prazer enorme. Eu e Daniel compartilhar a nossa história, né, amor? É isso. Com vocês. Vambora. Vambora. Vamos começar então? Vamos. Como vocês se conheceram e como vocês pensaram em empreender juntos, logo na lata. Meu Deus, forte, Marão. Papai nem falou Vamos lá. boa noite. É você mesmo que vai falar. É um prazer estar aqui com vocês, prazer ser convidado aqui para a gente poder falar o que nem todos querem falar. É verdade, eu tô me tremendo tudo ainda. É. Não, Foi forte. esse início foi forte realmente, né, cara? É um assunto que realmente toca a gente e a gente precisa falar porque hoje a esquerda realmente está travando o crescimento do nosso país, né? É isso. Então, nós tivemos aí várias taxações dentro do nosso país pelo nosso governo. E eles estão reclamando de fora. E eles estão reclamando de fora. Aqui a gente pode botar 200% na cabeça do povo, mas o de fora vem e bota 50% para... Também não é bom pra gente, né? Mas tem que ter uma conversa com o governo Trump para poder resolver. Sim. Enfim,
nossa caminhada Ele junto. já veio dando também, né? Não, porque o cara taxa 200% aqui, Se quiser. 50% Mas, Cássio, É, não não, tem como quiser empresário não por aí, fazer. Não tem Não, como porque- empresário não aprovar. Exatamente. A Sim. gente sofre isso. No nosso dia a dia, a gente está sofrendo. Porque vira e mexe tem um imposto diferente. E a gente não Cara, aguenta pagar uma carga tributária tão grande. alto. Então, quando vem alguém que talvez queira resolver, talvez não da forma correta, mas quer resolver de alguma forma, e isso não é colocado em conversa, em pauta, isso atrapalha o nosso crescimento ainda mais. Mas a nossa trajetória como Juntos. casal e como empreendedores, Não, mas fala aí, como vocês se conheceram? Eu acho rapaz, melhor deixa ela não. falar. Não, A bota a música de fundo. Nós nos conhecemos, gente. Quanto tempo atrás? Quanto tempo atrás? Nós nos 16 conhecemos há anos. 16 anos atrás. Estamos juntos desde então. E a gente era bem preguiçoso. Nós éramos preguiçosos. Ainda mesmo. somos. Ainda somos. Nós nos conhecemos em um site de relacionamento. Não nos julgue, gente, por favor. É a época da UOL ainda não? Não. Um pouquinho É, depois. né? MSN, MSN, tinha essa época. Todo mundo aqui já quarentou, mais ou menos. hein? Não, você já passou. Mas eu Para. falava com a minha esposa pelo MSN. É, Ah, olha aí. a que é isso? Orkut. MSN? Orkut, para. Ah, Nós nos conhecemos pela internet e aí uma semana depois começamos a namorar. Daniel estava eu sou de Niterói e Daniel estava lá em Niterói fazendo faculdade. Niterói também. Somos, Eu né? fiz faculdade em Niterói também. Fez qual? Olha Fiz Universo. Eu fiz o universo. Eu também. lembrei até do Talvez aqui na agora. mesma época. Eu me formei acho em 2004. Ah, não. Não. Então, eu fiz Só um que a minha era no pouquinho sábado, depois. a minha faculdadezinha, né? É. Eu fiz um pouquinho depois. Eu fiz em 2011. É, essa foi. 2007 a 2011. Daniel Demorei estava um pouquinho. fazendo a primeira faculdade de fisioterapia, ó. Nada a ver. Você é Fisioterapia. fisioterapeuta. Eu sou Ele é fisioterapeuta. Ele ficava andando nos barcos. mano. A gente estudou com os mesmos professores. Com certeza. Provável. Dalton Miranda. Aí você tá essa me turma quebrando. toda. Eu não era muito assíduo na faculdade. Mano, se me Tá perguntar pegando. nome de professor. Eu lembro que era o livro de anatomia, era do próprio professor. O professor entrava na sala e já vendia o livro dele. Não, você tinha esse professor que tinha o próprio livro. Eu tinha professores muito bons lá no Universo. Mas eu realmente sou um pouco ruim de nome. E aí eu não lembro dos nomes dos professores, mas foi muito boa a fase que eu passei lá, principalmente porque eu encontrei o amor da minha vida. Aí foi a melhor parte. Ele tá depois. Mas Daniel de Niterói também? Não, eu sou do Rio, nasci no Rio, vim morar aqui na região desde 89, porque lá atrás minha mãe já dizia que o Rio era perigoso. Em 89 ela veio pra cá por causa disso. Imagina agora. Fugindo. Então a gente veio pra cá e aí quando eu fui fazer faculdade, trabalhar, eu voltei para a região do Rio, voltei para Niterói. E aí eu encontrei Camila, ela estava solteira na época, falou que não queria namorar com ninguém, que não quero, tô procurando outras pessoas, tô procurando minha vida Não ainda procurando tá, nada. tô caminhando. É. A gente não era cristão na época. E aí ela falou assim, não quero namorar com ninguém e tal. Falei, tá bom. Fui para casa, na semana seguinte eu voltei. Primeira coisa que eu falei com ela, falei, quer namorar comigo? Ela, quero. Falei, então, tá aí, pronto. Já resolvemos demorou o uma problema. semana. Uma semana Mas e pra aí pensar. do conhecer pra vocês chegarem Empreender. aqui, vir pra Cabo Frio e começar essa trajetória de sucesso que, cara, é muito bacana hoje. Eu preciso falar isso. A gente, como vocês abrem as portas do negócio de vocês pro reino de Deus ser estabelecido. Mas isso é uma pergunta que vai ter lá na frente. Mas até desse vocês se conhecerem, até chegar aqui a empreender, vocês já vieram com esse negócio ou vocês bateram a lata em alguns outros? Muitos. Daniel sempre teve. Daniel era militar, então ele era da Marinha. Era da E Marinha. quando a gente se conheceu, ele era militar. E sempre que ele, dentro da Marinha, ele ficava arrumando alguma coisa para empreender. Foi loja de Xerox. Loja de Xerox, eu tinha esquecido dessa. Eu Foi não lá em lembro, Niterói lá essa em loja de Niterói, Xerox. perto da Universo. Do lado da Do Universo. Do lado da. esquina. Não, Era do lado, o loja cara de queria vender Xerox. e eu queria É comprar. qual universo? Aquela da Marechal Deodoro? É o castelinho dourado igual um Lego. É, isso aí. Ah, eu sei, que Mas foi eu perto, também. lá na Marechal Deodoro, sei. É, E aí. que hoje praticamente acabou, sabia? É, Passa ali, tem tá. muito tempo que a gente não passa. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas.
E aí ele sempre teve uma veia de empreendedor muito forte, sempre pulsou muito nele ser empreendedor. Ele fala que ele foi pro lado do militarismo por conta de uma... A mãe dele tinha feito uma promessa, que se ele passasse no concurso, ele ia ganhar um carro. Bom, Você foi pra ganhar o carro. Eu fui atrás do carro, não fui atrás da carreira. aí ele passou no concurso, aí fez lá, foi estudar, né, no outro estado e voltou e ingressou e continuou, Tô permaneceu. esperando Mas o carro até hoje, só para ela Chegou o saber. carro, não? chegou o muito carro, mais, glória a chegou Deus. muito mais. E aí a gente tinha essa coisa de empreender. Mas região dos lagos aconteceu na nossa vida quando o Daniel foi movimentado. Então, ele trabalhava lá no Mocanguê, né, amor? Aham, Niterói. E foi movimentado, Ponte, né? foi movimentado para a delegacia, né, do esportes. Vim para a Delegacia do Esporte Na em Cabo época era Frio em capitania 2013. E aí eu trouxe Camila e a gente começou. Delegacia Capitania aqui na Gamboa? É, É. na época era Na- agência, a gente. agora. É. E aí agora ela virou delegacia, eu tava Show. nessa transição. A gente chegou em 2013. Então já Viemos tinha tudo a ver morar. com o mar. Por isso que... Então, Não, mas mas Marta- quando chegou aqui, nós Até então- empreendemos em outras coisas também, gente. até então, o meu lado era empreendedor. Eu não queria saber aonde que eu ia empreender. Você queria empreender. Eu queria empreender porque é o bichinho que coçava em mim, né? Meu pai sempre foi muito de empreender, embora nada tenha... Ele não tinha colocado nada em prática realmente, né? Sempre teve muitas ideias, mas nunca colocou nada em prática. Também era mais fácil, porque era servidor público, vivia disso, ficava mais tranquilo. E aí a gente veio para São Pedro e para a capitania. E de lá a gente veio tentando trabalhar, batalhar juntos. Eu nunca falei muito disso, mas me veio isso na cabeça agora. Tenho certeza que foi Deus que falou comigo isso agora. Quando eu estava lá em Niterói, no Mocanguê, eu estava andando com um amigo para ir para o nosso setor. E aí Deus falou comigo, e na época eu não era cristão, eu não sabia que era Deus. E eu fiquei, depois que eu vim entender sobre, né, Deus, que eu era ateu, tem essa história ainda, eu era ateu, então depois que eu vim entender sobre Deus, sobre como ele conversa com a gente, sobre como ele fala com a gente, eu entendi que ele falou comigo naquele dia. E naquele dia ele falou comigo assim, ó, você não vai sair do lugar se você não tiver com ela do seu lado. Caraca. E ela era ela aqui, Camila. Então você não vai sair do lugar. E você não era cristão? Eu não era cristão. Só que assim, eu pensei que isso, na época, fosse da minha cabeça. Eu achei que eu tivesse pensado isso. Mas como que eu ia pensar um negócio desse? Em momento algum, eu ia achar que eu estava limitado a ela. Uhum. Se fosse, né, o olhar humano, não ia achar que eu estava limitado a ela. E na verdade não é um limite, né? É uma condição porque nossos propósitos andam juntos. Então, Deus falou comigo que eu só iria prosperar na minha vida se eu tivesse ela do meu lado. E aí, como eu falei, eu era ateu, não era cristão, não entendia direito, mas isso ficou internalizado em mim. E ele me trouxe isso porque a gente já andou muito juntos, a gente já conversou muito, e em momento algum eu falei isso com você, Sim, né, nunca. na minha vida. E eu pouco falo isso para as pessoas também. Então, acho que se Deus trouxe isso à tona agora, é porque é para alguém que talvez Sim. esteja ouvindo, É, ou, com certeza. né? Então, o nosso matrimônio, ele é algo essencial na nossa vida. E eu realmente só consigo caminhar quando ela está na mesma sintonia. Quando a gente está, na verdade, quando eu estou na mesma sintonia dela. Quando a gente começa a caminhar junto, as coisas acontecem. E que são coisas de Deus, né? Porque às São vezes, coisas de quando Deus. você pergunta e ele te responde, vocês duas estão alinhados, é sinal que realmente Exatamente. Tá aprovado o caminho por tá ele. certo. Então, eu nem sei por que eu entrei nisso, mas eu estava falando sobre como nós começamos a empreender, né? Então, a gente veio para cá, a gente começou a tentar vários negócios, porque eu sempre tive vontade de empreender. E a gente abriu aqui, né? Lá em Niterói a gente tentou essa Xerox, copiadora. Aqui a gente veio e tentou uma esfirraria. Mas você ainda era militar, não? Ainda era militar. Militar e Continuava. empreendendo como Empreendendo segundo onde emprego, desce. isso aí, Onde desce a gente estava Como a gente empreendendo. sempre faz, né? Tem duas, três coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, depois a gente tentou uma esfirraria, não deu certo. A gente tentou uma loja de importados, de bebê. Deu muito certo. Deu muito certo, mas a gente acabou abrindo mão depois de um tempo.
Até que a gente começou a empreender no mundo náutico. E assim, o mundo náutico é a minha vida, né? Eu sempre vivi em Cabo Frio, em Búzios, em Arraial. Sempre mergulhei, surfei, tudo que tinha. Eu nadava desde 8 meses de idade. Então, tudo que envolve o mundo náutico, para mim, é um prazer, né? Não é uma obrigação. Então, é um prazer estar sempre ali envolvido com a água. E aí, quando eu comecei a descobrir o mundo náutico pela capitania, eu comecei a ver que o meu lado empreendedor deveria ser nessa área. E aí a gente começou a empreender com a Boatlux em junho de 2018. Na verdade, a gente começou com a Boatlux em 2015. Começamos a estreitar laços com a Boatlux em 2015. Eu vinha fazendo documentação para as embarcações da Boatlux. Mas aí, quando foi em junho de 2018, a gente começou a iniciar um processo de compra da franquia aqui em Cabo Frio. E desde então a gente tem prosperado, tem crescido juntos. E nesse meio, nesse ramo, qual que é o maior desafio que vocês têm? Vou deixar esse desafio. Aí, ó. Aqui é. Você sabe que eu estava refletindo sobre isso em casa hoje? E hoje ontem recebi 2 colaboradores para tomar café na minha casa. E hoje. Que bacana. Eu estava me arrumando quando tinha um colaborador lá tomando café também lá em Você acha casa. que se eu fosse o colaborador, consigo tomar esse café? Ai, meu Deus do céu. Ele é muito ciumento. E aí eu tava. É cheirinho bom, hein? Cheirinho bom, melhor Vamos que tem. aproveitar que a gente tá falando, vem. vamos falar, irmão. Aqui. Então, ó, Cadê? café Xerimbão, irmão. Xerimbão é a melhor cafeteria de Cabo Frio, irmão. Ela fica localizada lá no Shopping Parque Lagos. Irmão, se você quer tomar... Mano, o pior que é o seguinte, tem alguma coisa ruim lá? Nada, meu Nada, Deus. Cara, uma eu- Esse delícia. dia eu comi um sanduíche de pernil lá. Eu adoro esse, Saiu há com pouco- abacaxi. Bom lá, irmão. Muito bom. É abacaxi. Eu levo os amigos. Ontem eu fui lá. Geleia de abacaxi. Ontem eu fui lá, encontrei o Cheirinho com o pastor, a pastora e a Tiene. Aí. Aí eu vi Todo o mundo Instagram, lá. vi o Instagram. Quando eu cheguei lá, eu tava numa reunião, tinha uma reunião marcada lá, que lá é um dos meus escritórios. Aí a gente foi pra lá e os amigos perguntaram o que era bom. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente Olha o marca cardápio e todas as aponta. reuniões lá. Que aí é mesmo uma que ele forma marcou, de foi lá. apresentar. Quem não É conhece, isso aí, olha só, é verdade. vamos fazer nossa reunião na melhor cafeteria da região dos Lagos. E aí eu tô vendo aqui, ó, Francisco Barroso mandando mensagem, Ó, ele tá assistindo a gente Chicão! comendo. Fala, Chicão. Juliana Moreira, missionária Vilma Andrade, aleluia. Tetel, diretamente dos Estados Unidos, irmão. Estamos falando com Nova Chique. York, ó. Cheguei, hein? Thank you very Mari much. Lúcia Domingo dos Santos, Marcos Carvalho. Gente, vambora, acompanha a gente aí que tem mais. Compartilha essa live pra todo mundo. Fala pra Mas aí, diz qual aí o foi desafio. Então, Café colaborador. quando a gente conversa com os empresários, os amigos, eu vejo que a maior dor dos empreendedores é a mão de obra. E por Falei um disso momento, eu acabei pensando que a minha dor também era essa, mas a minha dor não é essa. A gente agradece muito, né, amor? Eu tenho uma equipe que eu tiro o chapéu pra minha equipe. Eu sou apaixonada na minha equipe. Até se emociona. Eu me emociono, sério, porque a maior parte estão com a gente desde quando a gente começou, né, amor? É bom. E eles deixam de ser somente os nossos colaboradores, eles se tornam assim, a gente tem relação mesmo de familiar, de ir a aniversário, ser padrinho de casamento, olha, tem um BO pessoal, preciso tomar um café, vamos conversar, me ajuda. Então, essa dor não é minha. Eu vejo que a maior parte dos amigos empreendedores, a dor é essa. Eu acho que a nossa maior dor hoje, que é uma dor que eu vejo também que é a dos empreendedores da região, Sazonalidade? não, é a qualidade do o perfil do nosso turismo, a qualidade que a gente tem de turismo. Tem que pensar muito na palavra que a gente vai usar. Que a gente que a gente vem recebendo. E Turismo de qualidade. vinha, porque eu creio que a gente está numa. Hoje, A gente as coisas está estão mudando. Creio que eu tô muito esperançosa com Sim, esse novo todos governo. Eu tenho visto as ações, o olhar que está
que eles têm Nas com ruas, relação né? ao turismo. Sim. Eu espero que continue assim, que permaneça nessa pegada, porque existem públicos que eles não conversam. Como que eu posso colocar isso assim, Sem ferir ninguém. sem ferir, né? Porque Alguém tem que falar, Camila. alguém Você tem tá que no falar, lugar. né, gente? Então, assim, porque a gente vem recebendo o perfil de um público que, às vezes, por exemplo, tem público que, cara, você é empreendedor, você paga seu imposto, você tem funcionários registrados, você tem um aluguel que não é barato, você tem uma conta de água, você gira a economia da cidade. Só que eu tenho muitos amigos, Francisco, o Chico, que está inaugurando o restaurante. Esse cliente que está chegando, esse público que vem para nossa região, que vinha para nossa região, ele não é um público que vai no restaurante do Francisco, É verdade. que vai no Arcos do Canal, que vai no traz José. tudo. É um público que traz tudo, que vai para a praia, que infelizmente faz era, baderna. Isso que faz isso baderna acabou. e que não Sim, consome sim, a nossa cidade. Então, esse conflito de público que é talvez a minha dor, mesmo eu não trabalhando com o turismo diretamente, mas aí aquela família Mas que, atrai, que cara. de repente tem assim uma intenção de vir para Cabo Frio, desfrutar da região dos Muita lagos, já vê baderna. Cabo Frio exatamente. foi construída durante muito tempo. Eu sou nascido e criado em Cabo Frio. O que você está falando é muito sério. É porque eu nascido e criado na cidade e eu sempre quis sair daqui nas altas temporadas. Eu lembro isso de ter aí. passado o carnaval agora, eu tô passando aqui por causa da igreja, que a gente tem um bloco e tal, da nossa igreja. Mas eu sempre saí, porque a qualidade do turismo, de um tempo, de uns, sei lá, 10 anos para cá, 8 anos, foi piorando. A galera vinha com sim. tudo. Você viu os carros chegando na cidade com ventilador e o pessoal já vinha com as compras. Com as Sim, compras, sim. micro-ondas. Exatamente. Micro-ondas. Já- Trazia até a galinha viva. Botijão de gás, E fogão. nada contra, todo mundo tem que Sim. curtir, nós temos praias Mas maravilhosas, tem que deixar tem dinheiro na lugar cidade para todo também. mundo aqui, né? Dá tem para que- todo mundo curtir. Só que a gente tem que equilibrar isso daí, porque a gente não, estava muito Estava muito desequilibrado. desequilibrado. né? Inclusive, eu quero parabenizar o prefeito, doutor Serginho. A gente quer você aqui também, porque alguém tem que falar, hein, doutor Serginho? Vambora. A cidade entrou no choque de ordem. Foi A muito bom. cidade Foi muito deu bom, uma. foi muito Pô, isso aí, politicamente agora, no início do governo, a gente não tem o que falar. Realmente está sendo. É. Eu vejo com vocês, até falei com o Daniel esses dias, ele estava com o secretário de turismo, vendo Buscando ideias para estratégias, poder atrair esse. Porque eu acredito que tem, lógico, normal, em toda e qualquer cidade, você ter um turismo classe B, classe A, classe C. E tudo bem, e cara, o mundo tá aí, a isso praia aí. para todo É. mundo. Todo mundo tem direito de se divertir. Exato. Mas eu vejo que realmente aqui em Cabo Frio o poder público se ausentou totalmente Durante na um questão tempo. de buscar um outro público. É porque você tem o público D, C, ele vai vir. Você não precisa fazer muita força para ele vir, porque o que a gente tem, que é a natureza, vai atrair esse público. Só que o que a gente tem para atrair o público A e A+? Isso não é só a natureza que vai atrair. Então a gente precisa ter outros atrativos na cidade que atraia esse público. E isso tem que ser algo ativo, não pode ser algo passivo. A gente não vai conseguir atrair esse tipo de público que é o que a gente quer, o que a gente espera. Principalmente eu e Camila, porque o nosso negócio é voltado para esse tipo de público, a gente não consegue atrair se a gente não fizer algo ativamente. Então a gente precisa buscar eventos que tragam esse tipo de público, a gente precisa buscar congressos que tragam esse tipo de público. Então a gente precisa realmente trazer uma atratividade, ter uma atratividade na cidade para que esse público chegue até a gente novamente. Porque a nossa cidade já teve esse público. Já, Sim. então. No passado, o público A vinha para Cabo Frio e investia em Cabo Frio. Todos os prédios da orla da Praia do Forte, 90% era de comprado de turista, pessoas de isso aí, fora. Não eram pessoas daqui, não eram pessoas Eu daqui. trabalhei com 18 anos de idade, eu trabalhei com imobiliária e eu via isso. Muita gente de fora comprando apartamentos aqui. E eu falei, cara, não é pra quê? Pra investir, pra alugar? Não, é pra gente vir no Final de semana, final do ano. Exatamente. Os mineiros tomaram conta, né? Esse mercado imobiliário de Cabo Frio, né? Você falou sobre o mercado náutico, eu lembrei, há 2 semanas atrás teve uma, não sei se vocês viram, teve Iguaba promoveu jet ski, né? Não só vimos, como Participaram, patrocinamos. patrocinaram?
Foi nós que Tu viu? trouxemos. Que bacana. A gente Então, tava lá. Nós trouxemos. a gente tá com... Em breve tá em Cabo Frio, né? muito em Guaba, se Deus Guaba quiser. Grande também, o prefeito de lá também tá muito estivemos bom, com tá ele arrebentando. E justamente isso, como ele estava tendo o evento lá, eu lembrei, ia perguntar, a segunda, terceira, quarta pergunta para vocês. O que vocês fazem para se destacar desse mercado competitivo de vocês? Que hoje é muito, às vezes, parecido, né? É o mesmo produto, mas com uma linha diferente, às vezes uma ao lado da outra. Então tem uma concorrência, né? Tem Posso falar? uma fidelidade com os Pode. clientes. Isso aí é uma direção de Camila para nossa Marina, né? Ela fala muito, trabalha muito os nossos colaboradores para isso, porque, como você falou, o jet ski e a lancha, elas são uma commodity. Se o cara vier comprar comigo, ou comprar com o concorrente, ele vai comprar a mesma embarcação. O que diferencia a gente para uma segunda empresa é o tratamento, é o relacionamento com o nosso cliente. Então a gente gosta de internalizar isso com os nossos colaboradores, porque o que a gente tem de diferencial é a forma de tratamento, é o relacionamento com o cliente. Isso eu estou falando, a gente tem vários diferenciais como empresa. Estou falando em relação ao produto. Como empresa, a gente tem outros tantos diferenciais, né? Nossa empresa pode usar em qualquer lugar do Brasil, por exemplo. É a única empresa que pode fazer esse tipo de uso. Acabamos de inaugurar uma unidade em Miami. Miami. Então, o cliente Boat Lux, o cliente que compra uma cota, atualmente nós somos proprietários da Boat Lux Região dos Lagos, que engloba unidades de Iguaba, de Araruama, de Cabo Frio e de Búzios. Mas existe... tem todas elas. Tem todas elas. Mas existe a Boat Lux no Brasil inteiro, né? Que a Boat Lux, ela nasceu aqui em Cabo Frio, em 2012. Ela nasceu aqui. E aí ela foi para o Rio, para o escritório no Rio, quando foi franquear, né? Começou a fazer franquia. A Boat Lux, ela é a única empresa de compartilhamento, de compra inteligente. Eu gosto desse nome, gente. De compra inteligente, é a única afiliada à ABF. Então, assim, a gente passa, não é Camila Bolt, não é Daniel Bolt, é uma empresa sólida que está há 12 anos no mercado, vem com uma solidez. E a gente tem, hoje são mais de 70 unidades no Brasil. Olha, eu estou falando de jet ski lá em Miami. Agora, acabei de receber. Quando acabar isso aqui, Olha já... só, comprar uma passagem. Acabamos de receber um cliente lá em casa que está indo viajar hoje à noite, de madrugada, para Orlando. E ele falou assim, não, Camila, eu quero usar lá... E vou fazer, falou que vai fazer um material pra gente. Fiquei curioso. A gente tem o antigamente era GNU, Grupo Nacional de Utilização. Agora é GIU, Grupo Internacional de Utilização. Olha aí. Então, o cliente Boat Lux, ele pode fazer uso de uma embarcação, ou jet ski ou lanche, em qualquer unidade que a gente tenha pelo Brasil. É só fazer um agendamento. Agendou com a nossa central, vai utilizar em outra não região. Paga nada. Paga uma taxinha de embarque pequenininho, o aluguel é R$1.600, R$2.000, você vai pagar R$300 para poder utilizar. Imagina, Boat Lux. Imagina se fosse pagar em dólar. Sua embarcação em qualquer lugar do mundo. Eu já vou fazer o mexão. Já viu a propaganda. Irmão, eu tô aqui intencional, né? Porque o que a gente levanta aqui, uma coisa muito diferente que a gente tem é que a Boat Lux, a gente está levantando como um estilo de vida. A Boat Lux, ela é... Antes a gente falava que era uma democratização da náutica. Hoje a gente já acessou um público que a gente vê que não é somente a democratizar a náutica. Quando a gente abriu a Boat Lux aqui, eu fiz uma lista dos empresários que eu queria acessar aqui em Cabo Frio, que eu via como referência. Olha a visão empreendedora. Um deles é você. Já tô dentro. Receba. Ainda mais agora que você falou isso aí, ó. Não, eu fiz essa lista dos empreendedores, dos empresários que aqui de Cabo Frio, que eu via que eram pessoas que tinham uma relevância na sociedade, e eu queria atingir esse público, essa pessoa. E eu consegui atingir. E atingindo eles, nós percebemos que não é somente democratizar. A Boat Lux é um estilo de vida. Você falou isso, é o cara do negócio, do pertencimento. E hoje está muito em alta. Exato. Pertencimento. Os meus clientes, muitas vezes, eles saem na embarcação, ele sai para fazer reunião de negócio. É isso. Ele sai para fechar um negócio. Eu já presenciei, eu já tive em embarcação lá da Boat Lux, inclusive, com esse intuito de ter uma reunião de negócio.
E que foi feito. Gente, eu vou falar um negócio aqui que a gente tá falando e novamente Deus falou comigo. A nossa empresa tem de diferencial é que ela entrega ao Senhor. Ela não é uma empresa qualquer. Amém. Então, aquele negócio que às vezes as pessoas falam, acham que podem fazer o que querem, né? A nossa empresa, ela busca clientes que queiram fazer o correto e não o que querem. Então a gente não fica buscando o cliente e catando papel no vento. A gente não faz isso. Então a fé, ela é decisiva. Não posso falar que nós não fizemos isso. Já fizemos. No início, era isso, né? Pego o que tem Que no vem. Preciso de cliente. e Mas quem aí que vem, depois tá vem a chegando. maturidade do negócio e a maturidade do empreendedor Sim. de entender Uhum. que às vezes quantidade, realmente, gente, quantidade não é Não é. qualidade. Eu não posso dizer que a Boatlux é a empresa com o menor preço, não é, mas é uma empresa com maior qualidade, entrega. que mais entrega. Então, isso para a gente é um diferencial muito grande. Os nossos, por exemplo, os meninos que são os marinheiros, na nossa empresa não é marinheiro, é assessor de lazer. Mas não é somente uma mudança de nome. Eles têm toda uma qualificação para que ele possa ser um assessor de lazer. A gente tem treinamento com o Sebrae, eles têm treinamento com corpo de bombeiro, com paramédicos. E outra coisa, não pegamos qualquer pessoa. Se eu abrir o Instagram da empresa, da Boatlux, eu tenho lá diversos currículos. E o Senhor separa... Ele separa exatamente aquele que eu tenho que chamar, que tem o nosso perfil, porque sempre nas nossas reuniões a gente fala sobre ética, que é uma coisa que norteia muito o nosso trabalho. Porque não adianta eu estar lá no escritório e ter um discurso muito bacana, mas o cara que está com o meu cliente todos os dias, lá na ponta, ter uma fala diferente da nossa. Então, a gente passa, é um crivo realmente, tem um bate-papo, tem vamos lá, quem Reuniões é de você? alinhamento. Uma reunião. Agora o pastor tenha me direcionado que eu não posso falar isso, reunião de alinhamento, e ninguém gosta de reunião de alinhamento. Mas é um alinhamento. Cara, A gente precisa. Eu usufruo do serviço da Boatlux. E, cara, de verdade, é de excelência você que está buscando. E de verdade, essa questão, eu acho que a lancha, jet ski, era uma coisa que não estava disponível para qualquer pessoa. A verdade é essa, porque hoje você comprar um jet ski aí, 0 é 120 mil, chega até 200 mil, depende do jet ski. Então, essa questão das cotas, também, né? você caro, divide todo cotas, mês. essa questão das cotas, você dividir como as taxas, né, de serviço, de manutenção, isso facilitou bastante de um brasileiro comum ter uma lancha, porque a pessoa de classe A, ela vai lá, vai comprar, deixa na marina e não tá nem aí. E nem sempre Por incrível que pareça, Cássio, além da Boatlux, nós temos a Marina Sete Mares, né, que vocês conhecem. Top. E a gente recebe muitos clientes que compram embarcação particular e colocam lá para guardar a embarcação. E o cliente sai assim, no início, sai todo esse final de semana, depois uma vez por mês, depois de 3 em 3 meses, e depois a embarcação fica parada ali. Aí você tem um custo fixo, né, de uma pessoa, um marinheiro, porque a embarcação mesmo parada, ela tem que ter uma manutenção. E dizem que tem que estar no mar, senão, E aí, é pior, né? Se você usar pouco é pior do que você usar, então é melhor que use mesmo. Aí esse cara que comprou, que já teve a embarcação e sabe o custo que ela tem, aí por isso que eu falo que a Boatlux é um sistema de compra inteligente. Ele escolhe, em vez de pagar 1 milhão, 1.300.000 numa embarcação, eu pago 150 mil, eu tenho a embarcação também, eu vou lá no aplicativo. Compra 3 lanches em vez de e ter aí, uma só. não, cara, o cara compra coisa. Não, investe quem trabalha com coisa, dinheiro, quem sim, sabe valor, quem sabe investir dinheiro, né? Ele vai fazer isso. O sistema de cota é maravilhoso. 85% menos no valor que você vai gastar. Você pega esse valor, reinveste, faz mais dinheiro e ainda tem embarcação. Eu falo que é um sistema de inteligência. Inteligência. Exatamente. Então, antes de a gente falar no próximo ponto, que um dos pontos que mais chama a atenção de vocês é a fé, né? De vocês, é aquilo que Deus, Daniel falou aqui algumas vezes, pouco que Deus falou. E eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu quero te perguntar, sabe quem é Eduardo Andrade? Orgulho demais dos meus pais. Um beijo, Eduardo. Maurício Macedo, Marquinhos Salles, Francisco Barroso de novo aqui, ó. Francisco Barroso, Cíntia Fernandes.
Beijo, Cíntia. Ó, vocês vão estar aqui daqui a pouco, hein? E como, de fato, a fé influencia nas decisões de vocês no negócio. Amém. Isso aí, meu amozão. Falar, né? Olha, quando a gente olha para trás, que a história da Boatlux, a gente contou assim bem brevemente, né? Sim. Como aconteceu. Eu era professora, Daniel era militar, grana curtíssima, tudo apertadinho, e apareceu uma empresa de compartilhamento de embarcação na nossa vida. Como? Da onde? Com o quê? E hoje em dia, quando a gente olha para trás, né, amor? Eu acho que a gente foi muito ousado mesmo, foi na base da fé. E honrado. Né? E Deus honrou Honrou, depois, gente, né? porque- Porque a gente começou uma empresa sem nada. Para não dizer que a gente não tinha nada, eu acho que já contei essa história num outro podcast. O nosso primeiro jet ski, a Eduarda me escutando de novo falar. O nosso primeiro jet ski, nós compramos com o dinheiro que a gente iria para Disney com o Eduardo, aniversário de Eduarda de 15 anos. Olha só. E aí nós pegamos, surgiu a oportunidade, o Daniel botou. A gente estava trocando dólar de pouquinho em pouquinho, guardando em casa, sabe? O Daniel pegou, colocou tudo na mochila, pegou um voo para Florianópolis e comprou um jet ski. Sim, e eu desesperada em casa, Dinheiro na mochila. com dinheiro na mochila. Quando a gente quer fazer acontecer, cara, a gente vai aonde tiver que ir, né? Então a gente agarra com unhas e dentes as oportunidades E a fé. E a É. fé, exatamente. Porque sem ela a gente não vai, não. E a fé, e Daniel era ateu, mas eu nunca vi uma pessoa de tanta fé como ele, porque ele acreditava numa coisa que eu custei para ver, sabe? Eu custava, Ousadia. eu custava ver aquilo, mas eu acreditava nele. Então ele ia nos impulsionando. Mas quando a gente olha para trás e a gente consegue enxergar em todos os momentos a mão do Senhor ali, e a gente ainda não tinha esse entendimento, nossa conversão veio depois, e agora com uma maturidade a gente vê que foi o Senhor o tempo inteiro guiando a gente, Cuidando da gente. da gente. E quando o Daniel falava, não, a gente vai conseguir, eu chamava ele de, esse maluco, como assim? Como assim comprar uma embarcação? Tá meio parecido lá em casa, né, amor? Soraya, meu amorzinho, eu te amo. Gente, Vai fazer, vai quando o fazer, Daniel vai foi conseguir, vai. Não, o Daniel foi pedir, quando a gente falou assim, nesse meio tempo a gente teve que abrir a marina, porque também foi uma outra situação que a gente passou, e os nãos de Deus vêm pra tirar a gente da inércia. Quando Da a gente zona de conforto. da zona de conforto. Quando a gente começou com a Boatlux, nós ficávamos em uma outra marina que não era nossa. E aí o proprietário da marina chegou pra gente, a gente começou a fazer muita movimentação lá, pediu pra gente sair da marina. E nós ficamos assim, desesperados, chorava, e a gente não tinha entendimento. Então, assim, eu falo que o não de Deus é didático. Se ele não me desse aquele não naquele momento, eu estaria estagnada ali numa zona de conforto. E a gente teve que ir atrás de um terreno, construir a Marina Sete Mares. Hoje a Marina tem 2 terrenos, é a maior marina da região dos Por Lagos. enquanto. Por enquanto, em nome de Jesus. Mas a gente tira uma lição disso daí, né? Porque, desculpa te Não, interromper, pode amor. falar. Quando a gente recebe um não, né, de alguém, de alguma pessoa, de alguma situação que a gente está confortável e a gente não reclama, a gente entende que talvez, né, talvez não, que com certeza é uma direção de Deus e que a gente tem que buscar o que Ele tem para nós e não o que a gente quer. Sim. A gente deixa Ele trabalhar na nossa vida. E aí, quando a gente deixa Ele trabalhar na nossa vida, as coisas acontecem. Porque quando a gente recebeu esse não, a gente estava numa operação no meio do verão, onde a gente não tinha para onde ir e muito menos ideia, ideia e capital, principalmente, que é difícil a gente ter Pra capital aqui investir, no né? Brasil, ninguém investe em quem tem 1 ano de empresa. A gente não tem governo ajudando ninguém a crescer aqui, só a retrair. Então, quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, as coisas acontecem, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E aí, quando houve esse problema que a gente não reclamou, em vez da gente reclamar, a gente botou a mão na massa e começou a correr atrás, fazer o que precisávamos fazer e deixar Deus fazer o que ele tinha que fazer, a gente deu um novo passo que nem nós tínhamos imaginado. Então a gente nunca pensou em abrir uma marina. Eu nunca tive vontade de abrir uma marina, nunca passou pela minha cabeça abrir uma marina. Mas as circunstâncias
E a minha obediência me fez ter mais do que o que eu queria. Então, Sonhar. Os planos de Deus. E você, por causa dessas decisões, o alinhamento com Deus, vocês já tiveram que tomar uma decisão muito difícil na empresa, principalmente na empresa. Você é muito boa nessas coisas, assim, essas perguntas. Quando me pega de surpresa, eu fico... Nesse meio tempo a gente tentou empreender em outras coisas, né? Junto? Juntos, Sempre nós junto, Não, sempre não. juntos. Junto sim, mas junto com a Marina também não. junto com a Marina. Sempre tem alguma coisa rodando junto, né, Jean? Sempre tem um negocinho assim sempre passando. tem. Se você ver, sempre tem alguma outra coisinha Verdade. espalhadinha. Nesse meio tempo a gente foi... Olha o romper aí, o ano do romper. Nós fomos empreender, né, amor? Em É, uma... eu não sou incansável, eu não quero parar nunca. Se fosse, talvez por Camila, a gente já alcançou um determinado patamar, vamos Mulher tá de precisa boa de por segurança. aqui. É, né? mulher mais. O homem não, eu quero sempre avançar, então eu tô sempre me metendo em coisas novas, buscando oportunidades. E a Sempre gente se viu metendo em problema. Empresário, cara. problemas, Eu vem. lá em casa, é muito engraçado, Sim. porque o Soraya fica assim, amor, pelo amor de Deus, você já orou, Deus falou, por que você tá fazendo? Aí eu falo, amor, porque eu não aguento ficar parado. É isso, a Tem gente que tem que movimentar. se mexer com alguma coisa. Água parada da dengue. Exato. Aí a gente tava de boa na lagoa, de boaça, Tudo tranquilão. acontecendo direitinho, Marina girando, Botilux girando, dinheiro acontecendo, podendo aumentar a frota, tarará, tarará. O que me Eis aparece? surge. Uma fábrica de lancha. Bom, já tô com compartilhamento. Então já posso vender. Já tenho o local de guardar. O que eu vou fazer? Vou Vou produzir. fazer um lanche, é isso Vou aí. produzir, irmão. Apareceu É uma uma boa fábrica. ideia. Eu falei, opa, vou pra cima. A ideia é boa. Só Orou? que o que aconteceu? Orou? Não orei. Não Perguntou? orei, não perguntei. E aí fui. E aí Fomos. quando eu fui, sem a permissão e sem a vontade de Deus, as coisas começaram a dar errado. E aí a gente tentava, por um lado, eu tracei todo o planejamento, fiz aquela velha história de que o empreendedor começa sem planejar, não teve, eu planejei. Foi tudo planejado, só que o planejamento não tem que ser só o meu. Só tava no plano dele. Eu tenho só que botar o número ali e tal, e o pai tem que dar autorização. E eu não tive essa autorização não, mas eu quis fazer. E aí eu planejei tudo, e tudo que eu planejei veio dando errado. Irmão, eu vou dar exemplos para não falar nem nomes e nem números, né? Mas se eu tinha planejado vender 5 embarcações durante um ano, eu não vendi nenhuma. Caraca. E assim, com clientes certos. Todos os clientes que tinha, ó, esse cliente aqui vai, esse cliente aqui vai, tá certo, tal, tá resolvido, gente com apalavrado, e eu não vendi nenhuma. Não, irmão, não vendi embarcação, mas as coisas estão acontecendo, estou produzindo, tem barco para vender. Gente, vocês não têm noção capitalizar. de como é produzir barco. É caríssimo produzir barco para Caríssimo, uma fábrica. É a construção ao quadrado. A gente tá falando de construção barco de 23 pés, imobiliário não. A ao gente tá quadrado. falando de embarcação de 34 pés. Lá cima, né? Embarcações grandes. Então, aí partir para investidores. Pô, fundo de investimento de 2 bilhões, a gente trouxe o cara, irmão, é isso, isso e isso. Tudo O faturamento certinho. vai ser tanto daqui a 5 anos. Não. Na trave. Um outro investidor que era parceiro, não. Na trave. Chamei um terceiro investidor, o cara, vamos. Quando o cara falou, vamos, falei, irmão, agora eu vou deslanchar. Ele faz o contrato, papapá. Falei, beleza. Mas isso assim, a gente tá falando rápido, né? Sim. Não aconteceu. Isso foi durante quase um Isso ano. que você mas- falou em 2 minutos foi um espaço É, de 360 vai dias. batendo na trave, você vai tentando. Detalhe, essa fábrica, gente, era em São Gonçalo. Gonçalo. Nós saíamos daqui todos os dias, às 4 da manhã, E voltávamos 6, 7 horas da noite. Lá todo dia. todos os dias. E aí, quando a gente Eu chegou queria só na mandar última- beijo pra Colubandê. Ah, Beijo. Era onde? Barracão, né? era barracão, Pacheco, gente. Só Jesus. Só o Senhor livrando. Depois a gente ficou sabendo que tinha várias coisas em volta ali, mas o Senhor guardava, né?
Mas chegou no final, na última, que esse investidor chegou, irmão, vou estar contigo e tal, faz só o contrato aí, me mostra os números, pá. Quando eu tô fazendo o contrato para poder... Lá no escritório. Eu cheguei na fábrica, um amigo nosso que era engenheiro estava na produção, a gente estava no administrativo, ele foi para a produção e eu sentei para bater o contrato. Quando eu terminei de bater o contrato, ponto final, toca a campainha da fábrica. Chegou lá o policiamento ambiental, bateu na fábrica e falou que a gente estava poluindo. A fábrica funcionava já há 10 anos. Naquele dia. Naquele local, tudo da mesma forma. Quando os caras chegaram lá, não, vocês estão poluindo, vou te levar preso. Eita, agora. Aqui é 300 mil, a multa aqui é 300 mil. Se você não pagar a multa agora e recolher, né? Porque não é só pagar a multa, né? Tem que tirar todos Botar a aí. viola no saco. Vou fechar a tua Sai empresa e ou você paga ou você vai preso. Eu falei, irmão, então eu vou preso, porque eu não vou pagar 300 mil. Como é que eu vou pagar 300 mil? Tô acabando de fechar um contrato com um cara aqui, irmão, investidor, para poder fazer 300 mil, tem que fazer uma lancha, eu não posso pagar essa multa. Aí me levaram preso, irmão. Caraca, levaram preso? Gente, foi uma revolta tão grande. Os funcionários, todo mundo lá parou a fábrica. E eu vendo meu marido sair de casa às 4 horas da manhã sendo preso na caçamba do camburão da Ambiental. Aí, 10 anos a fábrica funcionando, nunca bateu. Nunca bateu. Bom, Mas por que era tudo isso? Porque não era permissão de Deus, cara. Deus não tinha aquilo como plano para nossa vida. E a gente tava, e eu tava insistindo, ela não, né? É porque eu fico levando ela para as furadas. Às vezes dá certo, mas quando não dá... Tem uma hora que é só oração, a culpa né? é minha, né? Só hora. E aí ela ficou lá orando. A Mari Lúcia, que tá com a gente, tá até aqui no A Mari, no a chat. Juliana. Elas estavam com a gente lá também, elas orando, e ela falou assim, ó, tem uma lancha aqui dentro, que é de um deputado, dá uma ligada para ele, que talvez ele resolva a sua situação. Ela me lembrou, eu falei, é isso mesmo. Nessa do cara me prender, eu fui no banheiro rapidinho, liguei pro cara, ele falou, irmão, vou resolver isso pra você, fica de boa aí. E os caras me levaram preso. E eu fui com os caras pra delegacia. Eu saí da fábrica e fui por direção pra delegacia. No meio do caminho, eles falaram, irmão, você tem um santo muito forte. Falei, eu acho que o negócio você tá pensando é diferente. O meu santo é o pai Meu santo é o pai dos santos, né? É o pai dos santos. Então, ele falou, mandaram te liberar. Aí me liberaram, eu voltei para a fábrica. Voltou andando. Voltei. E de lá para cá, assim, foi a maneira que Deus permitiu acontecer as coisas para eu entender que aquele troço não era para mim. Porque ele tinha dado todos os nãos. Também, né? Que a gente às vezes entender quando o Senhor fala, né? Quando o Senhor fala que, não, chega, filho, olha, é até aqui só. Fica dando murro em ponta de faca, né? Porque a gente gosta, a gente exato, ele tinha me dado todos os nãos, eu tinha que ter entendido no meio do caminho. Porque, por maior que seja o seu planejamento, se as coisas não estão saindo de acordo com o que você desenhou, é porque aquilo não é para você. Então, você tem que ou mudar a rota, ou você entender realmente o que Deus quer falar. E aí eu tentei não mudar a rota, mas eu tentei estratégias novas, né, na mesma rota. E as coisas foram dando errado. O navio foi afundando, até que o pai falou assim, irmão, você tá maluco? Você não tá entendendo o que eu tô falando com você, não? Eu preciso ser mais claro? Então vou ser mais claro com você. Vou te levar preso para você entender que aquele lugar não é seu. Sim. E aí eu saí de lá com uma dívida arrumada. Eita, glória. Deputado? Não. Dívida, porque dívida mesmo, dívida. Mas ele sempre deixa um botezinho, salva a vida no final, né? Exatamente. É a misericórdia dele, mesmo quando a gente faz tudo errado, Deus é fiel. Ele mesmo. deixa o bote e salva a gente realmente, e as coisas hoje estão caminhando, estão dando muito certo. E dentro da empresa de vocês hoje levam esse evangelho também para os funcionários? Opa, vai, meu amozão. Você sempre inicia ou acaba. Você sabe que é incrível que... Esse cafezinho aí que teve ontem aí... Sim, a gente lá na Marina, a gente inicia o trabalho depois da oração. Escutou, Fabinho? Eles se reúnem antes de abrir. E aí, sabe o que estava acontecendo? Colaboradores que não eram nossos colaboradores diretos estavam começando a chegar mais cedo para participar da oração.
Já teve Muito dias bacana. de cliente chegar e pedir para participar da oração. Então, o evangelho, ele vai sendo levado de pouquinho em pouquinho, assim, você acha que está fazendo uma coisa pequena dentro lá só com seus funcionários, mas vai crescendo. E você sabe que os nossos colaboradores foram instrumentos do Senhor para nos apresentar Jesus. Exatamente. Eu tenho pastor, eu tenho presbítero, eu tenho... Se eu abrir aqui no Canela grupo, de fogo. o grupo da Marina, Tem tudo, nós tem temos tudo na Marina. um colaborador que é pastor e ele vai lá para o monte, aí manda que eu estou aqui na mata, em oração. Eles têm pastor, então, através deles, pouquinho que eles iam falando e aminando o nosso coração e foi apresentando Jesus pra gente. Legal. Então, não foi... Hoje em dia é uma troca, né? Mas através deles que a gente foi acessando, né, amor? O amor de Deus. E isso tem quanto tempo que vocês acessaram? Tem 4 anos. Vai fazer 5 anos. Vai fazer agora. 5 anos, é. Glória a Deus. Antes da você iniciar esse momento de fé, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores Body Club Fitness. Eu queria muito que o Jean de Câmara falasse da Body Club Fitness Center Aí, Mega inclusive, ó, Blaster. para os nossos Tem convidados, aqui, pra gente. para vocês, presente aí, ó. Glória. Bem no podcast, É tem que levar um isso. presente para casa. Boy Club, Body Club tá investindo pesado. lá no centro da cidade, há mais de 20 anos, né? Contando com uma estrutura diferenciada, atendimento bacana. Hoje a gente está startando a Body Start 100. Olha aí. Uma pulseira que você entra como aluno, então você tem 100 dias que você pode utilizar aquela pulseira, você vai ter não um tratamento especial, mas vai ser identificado no próprio salão ali, né? Pra ter um Então, tratamento pra ter um especial. tratamento mais VIP. É especial. uma pulseirinha VIP, essa daí. Porque Na muita época gente- dos camarotes. Isso que acontece, muita gente às vezes fica um pouco inibida, né? De não sei o quê. Então o próprio professor Já vai entender. já chama mais atenção com aquela pulseirinha e ajuda ele. E ele vai ter um desafio dos 100 dias. É isso. Legal. E a gente também tem a pousada Araúna, que é uma pousada e hostel lá no Braga, aqui em Cabo Frio. Cara, a 1 quadra da praia, cara, a infraestrutura dela é top demais. Tem uma piscina em L gigante, assim, tem área, pô, café da manhã esses dias. O Duarte, queria mandar um abraço pra você, Duarte. Duarte convidou a gente pra tomar um café da manhã lá, cara, um verdadeiro banquete. Você que tá pretendendo vir a Cabo Frio, ou você que tá aqui, quer ter uma experiência diferente, irmão, vai lá na pousada Araúna, que é top. E aonde a gente está hoje? Na Saidel! Mano, a Saidel. Cara, Camila, faz um favor pra mim, pega esta plaquinha que eu vou fazer de novo. Inclusive com a perguntaram plaquinha. pra mim aonde era o podcast. Sabia? Onde é aquele lugar Irmão, maravilhoso? incrível. Saidel, Estrutura. Cara, tá lá embaixo. Não. é top demais, ó. Aí. Aqui, irmão, a gente trabalha com construção. A Saidel, ela faz todo o serviço de automação na sua casa. A gente tem aqui no nosso podcast aqui embaixo, que é um showroom deles, uma sala de cinema. O som é perfeito, a imagem é perfeita. Tem a televisão, irmão, que desce do teto. A cortina, Se você quer fazer algo diferente na sua casa, irmão, procura a Saidel, o aspirador de pó. Eu vou postar no story de novo. Tem um aspirador de pó, irmão, que você pode botar na sua casa, Camila, que é o seguinte: o aspirador de pó é na tomada. Você abre a tomada, você puxa a tomada e vai aspirando a casa. E aí você solta. Cada ambiente, ele é interno na tem uma casa central, toda. né? É uma central, cara, é perfeito. Você quer ter uma coisa diferente, de qualidade, procura a Saidel, que é top. E eu vou falar aqui agora um buffet mesa aposta. Tem que falar, irmão? Isso. Inês e Herman. Eu Ai, que amo delícia. vocês. Cara, o Daniel e a Camila conhecem a Inês e o Herman. Conheço. Eles fazem tudo Casalzão. com muita excelência, cara. A gente vai falar agora de ministério, de igreja, da nossa fé, da nossa comunhão. E eles fazem parte disso. Herman e Inês, buffet mesa aposta. Cara, eles são... Inclusive tá o até vídeo, né, constrangedor, hoje, cara. né, todo convidado nosso chega, né, bem recebido, Gente, eu não fui só pela recebida com gente, honra, hein? Muito bem recebido. pela aquela Muito tábua bem de frios É isso aí. maravilhosa, O com a Mesa cereja do Aposta, bolo. A É, a gente cereja do postou no nosso Postou, story. tá lá. E, cara,
top, e a gente tem vida com eles. A verdade é que a gente pode falar da qualidade porque a gente tem vida com eles. Aniversário, casamento, festa corporativa, café da manhã, tudo que você quiser fazer, procure o Buffet Mesa Posta, que é top. E pra gente, antes da gente voltar, eu quero falar da Casa Contábil, minha amiga Cíntia. Cíntia, Casa Contábil, irmão, você que precisa de contador. Contador é uma parada chata, né, mano? É complicado. É complicado. Mas é necessário, Mas né, é gente? necessário. E, não, Uma e hoje amiga me ajuda falou. a vida do empreendedor, né? Uma amiga me falou que você tem que ter amigos advogados E e contador. Sim. Tem que ter um amigo É porque o contador. contador- E uns loucos. Já tenho Pra te você. empurrar. E quando fica velho, cardiologista. Ai, É verdade. Jesus. A Casa Contábil, irmão, é uma contabilidade digital. Acabou esse negócio de você Acabou ter o que papel. sentar na frente do contador, ficar contando a história da sua vida. Você não precisa nem sair de casa. Você faz tudo online, tudo em chamada de vídeo. É a tecnologia no mundo da contabilidade. Você que quer um contador, uma contadora, que você não precisa ficar parando, estacionando o carro, pagando estacionamento, gastando gasolina e tendo dor de cabeça, irmão. Procure a Casa Contábil. Especialista, o pessoal lá é top. A Cíntia é uma contadora assim de ponta. Procura ela, Casa E, Contábil. Cássio, ela trabalha muito com a parte médica também, né? É verdade. Saúde, ela é especialista nisso aí. É, você que é doutora? Casa Contábil, procura a Cíntia. Vamos lá, meu amigo, para a Vamos que próxima vamos. pergunta. Pergunta aí. Ih, rapaz, já foi muita coisa. Como vocês conheceram essa figura aqui, ó? O Ministério do Boys na Igreja Novos Começos, Cabo Frio. Ah, eita. Ou eu passo pra você? Não, a verdade é que a gente teve. Eu conheci o Daniel e a Camila, eu também estava chegando na igreja, não estava muito tempo na igreja. E- Quase mesmo tempo. de É, verdade. quase ao mesmo tempo. Eu acho que eu cheguei uns 6 Eu meses sou o antes caçulinha. e tal. E hoje, cara, ele botou aqui, eu vi isso aqui quando a gente chegou. Ele botou do Ministério Boys e tal. E a gente hoje serve no mesmo ministério, no mesmo lugar. É. Só que a gente faz isso separado também, né? Deus é lindo, né? E Deus. Aleluia. Glória. E Deus juntou a gente. Fala um pouquinho desse ministério que Deus deu para vocês, Você de falar para empresários, de ser uma voz, ser um casal relevante nesse meio. Pode falar, meu irmão. Fala pra gente. O Ministério Boys, ele aconteceu com... A gente meio que assim, como assim? Eu acho que era um desafio muito grande falar para empreendedores dentro de igreja, falar de dinheiro, né, dentro da igreja, falar para empreendedores foi um grande desafio. Mas a nossa igreja, ela tem uma forma muito sadia de tratar isso, muito leve. Então, é entender que na verdade, a gente não falava de dinheiro, a gente falava de crescer à luz da palavra. É isso. Então, a sua dor, a dor do empresário, que muitas vezes a gente sempre fala isso no GC, né? Que você, no mundo aqui fora, o empreendedor, ele precisa ter uma postura, né? De que tá tudo certo, de que eu consigo tudo, de que, ok. E o Ministério Boys é uma oportunidade que você tem de trocar, de estar em conexão com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Buscando o quê? Prosperar? Não só prosperar, eu não estou falando de financeiramente. Porque a gente só... Prosperar na palavra, né? Prosperar na Tudo palavra, aquilo. prosperar na sua... O empreendedor, ele não tem problema questões somente dentro do seu ministério da empresa. Sim. O empreendedor, ele é um marido, ele é um pai, ele é um servo de Deus que tem as suas questões pessoais. E dentro do ministério a gente consegue abordar tudo isso, e cuidando, e se aliançando com pessoas com a mesma visão. Eu sou apaixonada pelo ministério. Na verdade, sou apaixonada por GC. E quando veio GC Boys, eu disse, como assim? Um GC de empresários. E é uma delícia. A gente se encontra, a gente o GC começa, tem a palavra, tem aumento de comunhão e ninguém quer ir embora. E a gente faz conexões e começa a falar sobre as dores, troca, eu tenho uma dor, você tem outra dor, como que a gente consegue resolver essa questão? E sempre à luz da palavra. E sempre crescendo, né? Crescendo na junto, palavra, né? E junto você vai... tipo assim, na minha empresa, na minha vida, na minha família, tudo,
através da palavra e do GC e da igreja, que é tudo, né, conectado, a vida só vai prosperar. Cara, Né? Ela só vai prosperar através da palavra. eu já ouvi. Que é o centro de tudo, né? Não, com certeza. Eu já ouvi muita coisa sobre o Ministério Boys e de verdade é um privilégio fazer parte disso, porque a gente como igreja, a gente não só vai à igreja, a gente se reúne e o Ministério Boys, para você que está nos assistindo, quer conhecer, Convite nós aí. somos um ministério da igreja Novos Começos, do Rio de Janeiro inteiro. Aqui em Cabo Frio nós temos reuniões de célula, que são os nossos G6. Na segunda-feira, na Marina Sete Mares, Sim, que esse sensacional. casalzão aqui são anfitriões desse ministério. Nós temos também na Requinte Festa, no Novo Portinho, às terças-feiras, 20 horas. E de verdade, eu já ouvi falar que já vieram me falar, pô, mas reunião de empresário é maçonaria. Eu falei, cara, eu vou falar uma coisa aqui que meu pastor odeia que eu falo, pastor Alex, me perdoa. Aí eu falei, não, cara, é maçonaria gospel, porque a gente tá aqui para falar do amor de Deus, pra gente compartilhar os nossos erros, para que quem está à nossa volta não venha cometer os mesmos erros, Exato. para que a gente se apoie, porque a palavra de Deus fala pra gente não andar sozinho, não caminhar Se sozinho. ajude. A gente se ajuda emocionalmente, a gente caminha junto, nós somos uma família. E a ideia de boys, a gente fala que o empresário, ele sempre... Foi muita coisa que a igreja deixou de falar e que, se você vê, a sociedade entrou em colapso porque a igreja não falou. Exato. Porque a política não era legal entrar, porque se você entra, você tem que se corromper. Política não é lugar de crente, política não é... Não. Então a gente vê como que o Brasil está caminhando a passos largos aí para um colapso. E o Ministério Boys é exatamente isso. O empresário acabava não querendo se expor na igreja, porque falava, ah, não, eu vou lá e o pessoal vai me pedir as coisas, porque tem aquele negócio de pastor vai pedir. Cara, eu depois que encontrei Jesus, a minha vida só andou para frente. A gente compartilha a vida com pessoas que estão indo para o mesmo caminho que a gente, Exato. pessoas que têm o mesmo foco que a gente e que querem chegar sempre mais adiante. Esse é o Ministério Boy. É um lugar para você pertencer e um lugar para que você faça comunhão, para que você tenha pertencimento em saber o que é a igreja e um relacionamento saudável com pessoas de Deus e empresários, irmão, que tem a família restaurada. Porque aqui a gente não cuida de negócio, a gente cuida da pessoa. A gente cuida de pessoas saudáveis, casamentos saudáveis, negócios Exato. saudáveis. Não tem como dar errado. Foi. Então falei do que é o boy. Mas Muito bom. é porque é uma coisa Ele não que, de consegue. fato, a gente não... Vivencia isso, cara, né? porque a verdade Gente, é que o Boys me apresentou vocês. Não, O Boys me olha só. apresentou muita gente Se boa. você para, a gente tem reuniões Eu- de 60 empresários. Se você pensar numa segunda-feira, numa terça-feira, você reunir 60 empresas É para isso. falar do amor de Jesus. Gente, é a coisa mais linda. E as pessoas estão sedentas, empresários E sedentos. precisam, E precisam. né? Porque tem gente errando muito aí, porque não tem acesso. Só falta o acesso. Então, você que é empresário, que não tinha um compromisso. Fala nessa câmera aqui, ó. Essa câmera, eu vou te chamar, pode dar um zoom? A câmera é da verdade. Pode dar o zoom? João, Fala que é só pode pra dar um ela. zoom? Não, tô brincando. Você Corta que é pra empresário, 18. Você que é empresário, que é empreendedor, que sonha em empreender, você tem um ministério para chamar de seu, o Ministério Boys. Você tem uma família para pertencer. Toda segunda-feira lá na Marina Sete Mares, terça-feira aqui no Novo Portinho. Joga aí na nossa igreja lá, Novos Começos. Você entra em contato, você vai saber o endereço certinho. Gente, vem crescer conosco. É uma delícia. A gente tem um momento de palavra, comunhão, louvor, e a gente tem muita troca, né, Cássio? muito Então, se bom. você não tinha, eu tô te fazendo um convite agora, em nome É do uma Cássio. segunda-feira especial. Uma Não, em segunda- nome da Camila. Se E permita, Daniel. não, porque eu vejo que muita gente está errando por falta de acesso. É verdade. Muito empreendedor. E quanto mais a gente vai lá e conhece, você vê a maior necessidade que você De tem você que continuar e querer mais e Sim. mais E mais. tem tanto de Deus para sua vida, tanto de Deus para você prosperar, não só dentro da sua empresa, mas prosperar na sua vida, no seu casamento, ser feliz em outras áreas também. Então,
vem com a gente, entra lá no perfil da Novos Começos, Cabo Frio, lá tem um link, você vai saber aonde tem um GC Boys, GC é grupo de crescimento, então tem um GC de empresário, você que é empresário, você tem um GC, um ministério para chamar de seu. Uma das coisas que a gente veio falar hoje aqui é empreender com propósito. É, né? exatamente. E a gente empreender com propósito é a gente colocar a palavra de Deus dentro do nosso negócio. Sim. Porque através da palavra de Deus a gente toca os nossos clientes, a gente toca os nossos funcionários, toca os nossos colaboradores, tocam pessoas que talvez não acessariam uma igreja por diversos motivos, né? E através da nossa palavra, né? De um carinho, de uma palavra, de um Testemunho. acolhimento, a Até do gente seu posicionamento. Sim. Sim. o posicionamento. Então, empresários que tenham vontade, abram suas empresas para que Deus possa entrar, para que as pessoas possam entender que vocês são servos do Senhor, que, como o Cássio falou, a gente prospera, a gente tem muitas coisas boas acontecendo na nossa vida. Não quer dizer que não vá acontecer, né, De não coisas ter desafios, adversas. assim. Desafios acontecem. Mas a gente tem alicerçado na palavra de Deus, Deus estando no nosso negócio, a gente está garantido que a vitória é certa, isso. não é isso? Vou puxar a sardinha pro lado da náutica. Você, na tempestade com Jesus no seu barco, irmão, você não tem como Não afundar. a afunda verdade de é jeito essa. nenhum. Você vai passar pelo vento, vai passar a adversidade. E a tempestade com Deus é para te transformar num cidadão melhor, uma pessoa com caráter forjado. Aí, irmão, você O vai barco não deixa de refletir. balançar, né, Varão? Mas ele chega no objetivo. Sangue de Jesus. Não, mas o empreendedor ele precisa ter essa noção que um CNPJ é um ministério. É verdade. Um CNPJ é um ministério. Então você já tem o seu ministério. Lá na Marina, a gente já conversou sobre isso. Uma vez eu estava muito angustiada com o meu trabalho com a Marina lá, porque infelizmente em alguns momentos a Marina acaba sendo um ambiente ali que é usado para algumas coisas que não vão de acordo com o coração do Senhor. E isso estava me angustiando muito. E numa conversa com o pastor Felipe, o pastor falou assim: Camila, você tem um celeiro. Você vai alcançar lugares que eu não vou conseguir alcançar. Pessoas vão parar para te escutar e não vão parar para me escutar. Você, empreendedora, tem um papel muito importante dentro do reino a partir do seu posicionamento. Sim. E quando ele falou isso virou uma chave para mim. Porque eu comecei a olhar para a minha empresa com outro olhar, com outros olhos. E a partir do nosso posicionamento, o meu e de Daniel, coisas foram acontecendo. Clientes que estavam em situação, né, brigando, né, amor, tentando separar, as pessoas viam assim, cara, preciso falar com vocês. A gente pensava que era alguma coisa com relação à embarcação, boleto. Não, a pessoa queria abrir o coração e falar através do nosso posicionamento. Porque por isso que eu falei, essas pessoas estão errando porque não têm acesso. E muitas vezes a gente não precisou abrir a boca para falar. As pessoas falavam assim: que isso que vocês estão vivendo? Eu quero viver isso também. Esse é um exemplo, até mandar até um beijo, um abraço pra minha esposa, te amo. Narina. E isso eu vi dentro de casa, justamente Marão com tá ela. Regando, né? Uma mega hoje. Mãe de feriado. Olha aí, Marina. Cheio de maldade. Mas e ela vive justamente isso toda semana. A partir do momento que ela se posicionou, né? E ela chega até a arrepiar, porque toda semana, vira e mexe, ela fala algo desse tipo, que alguém para, às vezes ela tá atendendo uma paciente, que ela vai ficar um tempo a mais com ela ali, que a pessoa precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, precisa que ela, ou então só que ela vá ouvi-la, né? Sim. E às vezes ela já surge um convite, ela já vai na igreja, mas pelo posicionamento dela. Exatamente. O posicionamento dela ali, e ela trabalha muito com mulheres, né? Mulheres, às vezes, que sofriam agressões não só físicas, mas muitas dores, né? Psicológicas, né? E isso é de Deus, né? Vocês serem instrumento dele, né? Para estar
ajudando, aconselhando e trazendo essas pessoas para Levando o perto. evangelho. Isso aí. Nós somos evangelistas. É isso. Por onde nós formos, a gente tem que pregar o evangelho. É. Através de ações, através do nosso posicionamento, em falar, em acolher. Nós somos evangelistas em qualquer lugar. E o nosso CNPJ, você tem um CNPJ, o Cássio tem um CNPJ, é um ministério. E a gente tem a obrigação de transformar esse ministério, de levar esse ministério para o reino de Deus. A gente não fala lá no nosso grupo, nós temos um grupo do Boys, nós somos empreendedores do reino. É Amém. isso. Então, isso é um peso muito, uma glória, né? É uma responsabilidade. Você ser um empreendedor do reino, gente, eu me sinto, dá licença. Você tá doido? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui direta e reta. Empreender já é desafiante. A gente já tem um desafio diário que é ser empreendedor. Agora, empreender como casal, como é que vocês conseguem dividir Vida a pessoal. vida pessoal e vida profissional? Para Camila é difícil. Para mim é muito fácil. Para ela é difícil porque eu sou um cara difícil. Então, para ela é difícil porque eu sou um cara muito difícil, um cara muito cabeça dura e ela precisa estar ali, ó, aparando as arestas sempre, né? Então, para ela é um pouco mais difícil essa parte de lidar com o empresário Daniel e com o marido Daniel. Não, é igual a fábrica, né? A gente, por exemplo, nós somos sócios, né? Em todos os nossos negócios. Todos os negócios. E temos, assim, tem uma hora que é só oração mesmo, né? Entrega. Gente, eu não vou falar. Tem uma hora que Não, vai falar assim, ó, Camila. Alguém tem que falar. Não, é isso. Às vezes o pau quebra Tem com uma- você. É porque tem uma hora que você fala assim, tá bom, então é só entregar pro Mas é porque Senhor, ela é muito Senhor. sábia mesmo. Ela tem uma Eu acho sabedoria que a enorme. maturidade, ela traz isso, né? Porque existe um momento que você precisa se calar. É, porque como casal já é difícil, amor, eu te amo tanto, amor, eu te amo muito. Como sócio de pior Agora, ainda. como você, como negócio. Como negócio. Mas assim, Não, porque uma a vida coisa é que perfil funcionou, diferente. Eu, por perfil. exemplo, eu tenho um perfil diferente da minha esposa. mas qual marido ou mulher que tem um perfil muito parecido? É muito então, mas é por isso que difícil. dá certo. É, Se fosse exatamente. igual, imagina todo mundo. Esse aqui, de vez em quando a gente brinca um com o outro. Eu sou doido, mas você é um pouquinho menos. Então, né? Não, pra Jean, frente de- ele falou, não, Eu- mano, a gente eu tenho precisa TDAH. organizar as coisas. Eu, Vaza, é por isso que você tá aqui. Eu não sou esse cara, mano. Não, a gente precisou dividir. E assim, tem situações que eu nem sei o que tá acontecendo. E situações aqui desse lado que ele também Resolveu. não tudo tá- não certo. Eu sabe boto ela que pra tá- assinar. eu só vou lá e assino o que Confia. precisa. E ainda assim, às vezes, tem algumas questões que a gente precisa alinhar. É. Pastorzão. Não, é um desafio, mas eu acho que é um prazer muito grande trabalhar em casal, né? A sociedade, ela dá muito certo no nosso casamento e não tinha como ser diferente na nossa sociedade empresarial. Então dá muito certo também. E como todas as sociedades, uma hora vai ter uma divergência de ideias. Sim, Não tem jeito. naturalmente. Só que aí ela sabe o tempo de se calar, eu sei o tempo de me calar, a gente sabe o tempo de discutir. E De quando esperar, isso né? sai do nosso controle, a gente realmente busca uma oração, a gente busca a calma. Entregar porque pro Senhor, né? Senhor, agora entregando tu para o Senhor, a gente consegue tá na resolver tua nosso mão problema. agora. Conselheiro. Não adianta. O Senhor que me deu. Então, Não, agora. a gente vai Senhor- estar Eu junto uso o tempo muito todo. essa frase. É. Eu falo muito essa frase. Eu falei, rapaz, não é meu, é de Deus, é ele que é o maior interessado. Exato, vai dar certo. Não, o Senhor é meu sócio. Ele é meu sócio majoritário. É o dono, eu sou Ele é o funcionário dono. dele. Só não pode dormir discutindo, né, Wagner? Se dormir bem, tá tudo certo. Eita, agora, amor, vamos dormir bem hoje, amorzinho? Vamos dormir bem? É isso aí. Vai, pergunta aí, Vou Varão. perguntar mais alguma coisa aqui. Bem importante agora pro final, pra fechar. Ferramenta inspirador agora. Tá aqui, ó. Inspirador é com ela. Mano, ó. tá escrito encerramento Ela é inspirador. inspirador. Coloquei mesmo, ó, viu? A organização aí, ó, viu? É muito organizado. Cara irmão. organizado, Alguém irmão. Ó. tem que falar. É outro nível. Não é à toa que a Body Club tá lá há 20 anos. Amém. irmão. 20 anos, irmão. Mais aqui, 20. ó, é a Mais. presença do Senhor. Aleluia. Conselho que vocês vão dar
para quem quer empreender, principalmente empreender no reino? Com essa forma de pensar, de entregar ao Senhor, Você quer que eu de fale? ter esse conhecimento, esse concedimento a Ele também, que vocês tanto pregam, tanto levam, e são um exemplo para todos nós aqui, né? Uhum. Eu vou iniciar dessa vez, Camila vai terminar. Mas eu vou iniciar com uma sabedoria vinda dela. E ela diz que a gente tem que empreender ou fazer qualquer coisa na nossa vida com ética, né? E é uma coisa que ela aprendeu muito com a mãe dela, que ela passa para todos os nossos filhos e funcionários, que são a mesma coisa que filhos. Ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Então, se você sabe lidar com uma situação ou com uma determinada facilidade, né, digamos assim, de forma ética, você consegue manter os seus princípios, principalmente os bíblicos, que é o que a gente tem como enraizados no nosso negócio. E a gente passa isso muito para os nossos funcionários, a gente busca fazer com que eles entendam isso e tratem os nossos clientes dessa forma. Então, eu acho que um dos caminhos que dá muito certo para a gente é isso, honestidade e ética, para a gente fazer os negócios darem certo. Eita, agora, forte, hein? É isso. Não, continua. É amor. isso? Mas depois dessa. Não, mas eu aprendi acho- com você. Não, então- mas eu falo é. isso com os meninos quando eu vou fazer entrevista. Olha, se você não sabe fazer um bom churrasco, ok, a gente te ensina. Treina. Se você não é bom de manobra, ok, a gente ensina. Se tem algum vício, a gente vai. Agora, uma coisa fundamental é a ética e o caráter. Então, essa situação é a base de qualquer relacionamento, de qualquer situação. Então, é uma coisa que a gente lá na maioria, a gente leva muito, é muito forte, nossa. Qualquer outra coisa você pode ser moldável. Você pode ser, se você não Treinável, sabe, né, você e é tal. treinável. Eu brinco, eu falo que assim, ó, a gente pega diamantes, né, para lapidar. Não, e às vezes até é melhor você pegar uma pessoa, às vezes, crua, como assim, que não tem os vícios, às vezes, da profissão ou tudo mais, e você vai treinar, mas o coração dela é puro, o coração coração, dela é tudo bom, você a exato. pode ética, moldar agora Exato, o caráter. o caráter. e ela Só vai Jesus. deslanchar, ela É. vai te ouvir, ela vai ouvir a empresa, ela vai entender o propósito da empresa. Exato. Ela não vai com aquele coração Enrijecido, Fechado. fechado. É. inspirador aí, ó. Muito legal. Pra gente encerrar, na hora que a gente tava falando aqui, tem uma pergunta, mas teve... É porque na vida de empreendedor, gente que empreende com fé, com Deus na frente, teve algum milagre na tua empresa, mas uma coisa assim que você... Como que foi a virada, sabe? Porque eu ouço de alguns empresários que Deus foi alguma coisa que não estava em pauta, não estava sendo falado, você só estava caminhando e de repente, bufo, aconteceu. Qual foi essa virada de chave assim na vida de vocês como empreendedores cristãos? Depois que vocês já foram cristãos, não antes. Qual foi o momento que você falou, cara, pô, Deus está muito nesse negócio aqui? Verdade, né? Tem vários milagres que quando a gente olha para trás, a gente consegue ver a mão de Deus, como nós já falamos aqui várias vezes, né? A gente consegue ver a mão de Deus em todos os detalhes. Então é difícil a gente escolher um milagre, cara, mas Já tive provisão de ter que pagar uma conta e não ter onde falou na conta, e depois quando eu for olhar de novo, tá lá o não, valor eu posso certinho. contar, são inúmeras as Inúmeras, histórias inúmeras. de que isso acontece. Mas você sabe que uma coisa que eu e o Daniel, a gente assim, claramente a gente viu a mão do Senhor caindo sobre, assim, repousando sobre a Marina, foi quando a gente começou a abrir a nossa empresa para receber o GC. Exatamente. E eu brinco, eu falo isso, gente, isso é uma coisa Uhum. muito legal, que o Daniel, quando ele era ateu, ele não somente não era ateu, como não gostava de evangélico e De crente. jeito nenhum. E ele falava assim, eu faço negócio com qualquer pessoa, menos com crente. E eu brinco que Deus tem um senso de humor incrível, né? Porque hoje ele Os abre... improváveis, Aham, ele abre as portas do negócio dele para receber empresários, receber a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor seja Sim. propagada naquele ambiente. Então eu falo assim, cara, o Senhor, ele é de um senso de humor, que ele deve ficar lá em cima rindo assim.
E além do coração generoso, né? Porque tudo que a gente tem de desafios aí, vocês também chegam juntos, são financiadores do reino de Deus e é isso. Amém. Amém. Porque veio pra gente poder abençoar, né? A gente tem que transbordar, a gente não pode ser represa, né? Sim. E a gente tem que transbordar. É muito fácil a gente transbordar nos nossos amigos, transbordar na igreja porque é um princípio, já é, né, uma coisa nossa. Transbordar também nos nossos funcionários, gente. É. A gente tem tanta história linda dos funcionários, né, amor? Que às vezes as pessoas, os colaboradores, principalmente, eles só precisam de alguém que acredite neles, cara. É isso. Vai lá, tu consegue, só dá aquele totozinho que vai embora. A gente tem inúmeras histórias para contar de empreendedor, de funcionários que estavam assim. Tem uma muito engraçada, mas eu acho que a hora não vai dar Não, para pode. contar, né? Não, fala aí, rapidinho, bora. Nós temos um funcionário que ele teve um problema financeiro e aí ficou todo enrolado em dívida, muitas dívidas, pedindo dinheiro emprestado, tanto dentro da empresa como para cliente, e uma loucura. Sangue E depois de Jesus. chegou até nós, Daniel foi negociar, né? O Daniel tomou a frente da situação, foi para cada pessoa, negociou a dívida, tarará. Essa pessoa acessou ao Senhor, conheceu Jesus, tem uma família linda, é uma pessoa que a gente ama demais. E Daniel conseguiu, né, restabelecer assim, né, aquela parte das dívidas. Tô resumindo aqui. Uhum. E aí ele trabalhando. Quando foi, tem o quê? 2 semanas, amor? Até um mêsinho atrás. Um mêsinho ele falou. atrás, ele virou pra mim e disse assim, Camila, falou pro Daniel, depois me chamou pra conversar. Camila, deixa eu te falar uma coisa. Eu só vou ficar até o final do ano, porque eu construí 10 kitnets Cara, e eu que não maravilha. quero mais trabalhar. Eu vou saber fazer só isso. Eu disse, sério. Então, e nesse meio tempo a gente fez junto com o Sebrae um curso de educação financeira. Olha que Boa. Eu fiz. Então a gente investiu. É muito bom. É muito bom, Ela né? me ajudou muito. Ó, e para você Não, mas essa a empreendedor gente vale a pagou pros pena. nossos funcionários Não, fazer. nós pagamos Todos relacionamento fizeram. com cliente, gestão financeira. Nós fizemos Empretec. Empretec, é legal também. Empretec é muito bom, Sebrae. E aí nós fizemos esse curso lá de educação financeira. O cara, ele pegou tão bem, ele viu, assim, que ele tinha que sair daquela... Virou E é empreendedor. um dos colaboradores que está com a gente desde o começo, que você não vê reclamando de nada, o cara não está murmurando, trabalha bastante e nunca deixa a gente na mão. O cara tá sempre junto com a gente. E não vai parar, não. Ele falou que fez os 10, mas vai continuar fazendo. Vai, com Mas eu achei certeza. massa que ele Deus falou quiser. assim, olha, Camila, eu vou ter que parar, porque... E Não, eu é fiquei legal feliz, eu não quando- fiquei quando triste, não. sai pra uma coisa bem Não, melhor, né? Eu sempre falo isso. Eu não fiquei triste, não. Eu fiquei feliz. Assim, cara, eu não acredito. Nós choramos. Eu chorei, ele chorou. Eu falei assim, cara, não acredito. Mas E a gente começando a lembrar das coisas, né? De como ele estava um tempo atrás e agora ele está se aposentando. Não, e saber que Porque vocês tá- ajudaram. Vocês estavam junto com ele. Impulsionaram. É bom a gente ser ferramenta, né? E a gente quer, como a gente quer prosperidade pra gente, a gente não pode criar algo Sim. diferente. Não, pros a outros. prosperidade É. não é, a gente não pode ser pra gente só. exatamente. A prosperidade é pra todo mundo. Então a gente fala isso e a gente realmente prega isso pra eles e é o que vem do coração mesmo. A gente quer que todos prosperem. Então a gente ajuda e a gente financia o que a gente pode financiar, ajuda no que a gente pode ajudar, dá meios e Acredita nas acredita pessoas, neles. né? Né? E Eu elas acho que vão- os caminhos eles estão percorrendo os caminhos deles e todos vão alcançar os seus objetivos, tenho certeza. Avançando É sempre. isso. Glória a Deus. Camila e Daniel, muito obrigado. Foi top demais Passou o rapidinho, nosso cara. bate-papo. Passou muito Tá rápido. voando. E antes da gente finalizar, antes do Jean dar a palavra final, Oh, eu glória. quero agradecer aqui a LBS Construtora e a Tela Engenharia. São duas construtoras top demais. Tô falando junto porque elas são parceiras. Duas construtoras top demais. Se você pensa em construir, reformar, são duas empresas grandes, são empresas que qualidade, com excelência. Você não precisa se preocupar com a tua obra, irmão. Tem gente que gosta de acompanhar a obra até o final. Aí fica preocupado, Barão. Mas tem gente que deixa na mão da Tela e da LBS, que tem sossego. E no final, a tua obra, você não vai ter aborrecimento com ninguém. São duas grandes empresas que fazem licitação, manutenção, reforma. Qualquer dúvida, procura lá. LBS ou Tela Engenharia, que é top demais. Gente, foi um prazer. Muito obrigado. foi nosso. Muito obrigado de verdade.
E eu vou passar a bola para Giandre Isso. Câmara finalizar. Passar todos os patrocinadores rapidinho. Só para lembrar todo Bora, mundo. lembra? Casa Contábil, né? Isso. Cheirinho Bom, Pousada Araruna, Body Club Fitness, LBS Construtora, Buffet Mesa Pronta, Teleengenharia, mesa posta. Posta e pronta. Mesa pronta, posta. Pronto. Posta e pronta. E a Seidel que nós estamos aqui. Seidel. E é isso. Seidel. Segue a gente, compartilha os cortes, segue a gente no Instagram, segue a gente aí no YouTube, irmão. Bota aí inscrever-se agora aqui nesse botão que tem aí embaixo em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Compartilha os cortes, cara, tem cortes impressionantes. A última entrevista também com o José foi top, tem corte rolando. Essa semana vai sair um monte de corte aqui. Acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente no YouTube. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.